ainda não está tão grande, mas é um caso gravíssimo que aconteceu, que está sendo investigado, novos capítulos estão vindo à tona. A notícia é a seguinte: mensagens revelam suspeitas de leilão de decisões no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Troca de mensagens entre advogados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado mostram como funcionavam as negociações de valores em um suposto esquema de vendas judiciais. Esse esquema foi alvo de uma operação deflagrada ontem pela Polícia Federal e pela Receita, que terminou com o afastamento de 5 desembargadores do Estado. Jorge Serrão, começar contigo aqui, Serrão, sua análise sobre essa ação, e isso joga um manto de suspeição sobre todo o judiciário, né? Muita coisa pode estar acontecendo nesse momento sem ser descoberta, né? Então vamos a 3 fatos escandalosos. O primeiro fato escandaloso é que o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, não aceitou que se fizesse uma auditoria no sistema de sorteio de processos do Supremo Tribunal Federal. Por que isso não foi feito? Por que não se aceitou que isso fosse feito? Pergunta fica no ar. Segundo escândalo, essa questão do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo Superior Tribunal de Justiça que agora autorizou essa ação contra Mato Grosso, lá também pipocou uma denúncia de venda de sentenças em gabinetes de ministros. Só que na primeira versão foi de que ali o problema teria sido causado apenas por maus servidores públicos corruptos. E agora já vem uma nova versão, vinda dos grandes escritórios de advocacia de Brasília, o submundo de quem compra e vende sentença por lá, na capital federal, de que o problema também envolve ministros do STJ. E sobrou até no meio da fofocaiada para o poderoso ex-corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão. Até o nome dele foi manchado no meio da fofocaiada. Então, isso é péssimo para o nosso judiciário. E aí vem esse mega escândalo no Tribunal de Mato Grosso do Sul, que envolve até o presidente do tribunal, que tem a imagem reveladora de um magistrado que atuou ali durante 40 anos, com uma foto na casa dele com 3 milhões de reais. Aquela foto ali é uma foto que causa nojo para as pessoas, porque o que esse magistrado estava fazendo com tanto dinheiro na casa dele? Tem explicação para esse tipo de coisa? Então pega mal, esse tipo de coisa passa para a sociedade brasileira a desconfiança sobre o poder judiciário. Tudo que a gente não poderia ter no Brasil. Então a gente já tem um desgaste imagético gigantesco do nosso sistema juristocrático, que envolve aí Conselho Nacional de Justiça, Supremo Tribunal Federal e a própria Procuradoria-Geral da República. E agora a gente vai ter mais desmoralização desse mesmo judiciário. Aonde vamos parar? A população está cansada disso que está acontecendo. E enquanto isso, na sala de justiça e fora dela, a gente vê perseguições contra direita conservadora liberal e uma libertinagem completa contra tudo de errado que a dita esquerda tupiniquim faz. Isso é justiça? Isso é judiciário? Isso é Estado de Direito? Tudo que a gente viu no 8 de janeiro, o 8 de janeiro vai transformar o Brasil num pária internacional em termos de direitos humanos. A gente já está nesse patamar. Então, é só esperar 5 de novembro, Donald Trump, se Deus quiser, ganhando a eleição nos Estados Unidos. Essa a gente tem que torcer para acontecer, para que tenhamos a possibilidade de ter um questionamento de fora para dentro do Brasil sobre tudo de errado que está acontecendo aqui. Se a gente depender da nossa incapacidade, incompetência e falta de vontade interna, a gente não consegue mudar nada, infelizmente. Você concorda, Consta? Se esse patinho aí virar presidente de novo, tem chance de melhorar o negócio por aqui? É a nossa grande chance hoje. A grande chance hoje é o Trump voltar para a Casa Branca e endurecer com esse eixo do mal todo do qual o Brasil faz parte. Veja, está tudo invertido no Brasil, né? O Primo Levi escreveu a famosa obra É Isto um Homem? Com todo o horror que ele viveu em Auschwitz e tudo. A gente poderia perguntar hoje, é isto um país? O Brasil não parece um país. Ele parece, as instituições parecem todas elas aparelhadas para proteger bandidos. O judiciário hoje virou o maior problema do Brasil.
Ô, Brown, quando a gente tem um desembargador do Mato Grosso, nenhum demérito, pelo contrário, o interior do Brasil eu carrego o PIB nas costas, agronegócio, tudo isso. Mas Mato Grosso do Sul, você tem um desembargador lá dentro do país, no interior, com 3 milhões em espécie. Imagina o que não sai por aí, São Paulo, né? Então, eu ainda gosto de dizer o seguinte, isso é a ponta do iceberg visível. E tem aquilo que é feito com legalidade, mas não legitimidade. Um assunto, por exemplo, tabu, não pode falar no Brasil, os escritórios, as bancas advocatícias dos cônjuges dos ministros do Supremo. Tem esposa lá que é especializada em causa no STF. Porra, não é possível que só eu veja conflito de interesse nisso. Eu não consigo imaginar a esposa do falecido e saudoso Antonin Scalia entrando lá com clientes parrudos com um monte de processo na Suprema Corte Americana. Isso é muito estranho, gente. Isso é muito promíscuo. Então, o Barroso, esses dias, estava num vídeo que viralizou, que ele falava de um professor que fumava durante uma aula de normas, interpretação de normas jurídicas, e um aluno chamou a atenção no final, o senhor está dando aula de norma jurídica, mas tem uma placa de não fume. E o Barroso com um sorriso maroto no lábio, dizendo, o professor saiu assim, mas a placa está atrás, eu não tenho olhos nas costas. A outra placa está no auditório, não, na plateia. Então, nada diz respeito a mim aqui. Ora, uma típica malandragem brasileira, bem carioca, e o ministro, presidente da Corte Suprema, contando isso para usar como exemplo positivo de que cada um tem uma visão de mundo, a interpretação é elástica, é a tal hermenêutica suprema. Isso é malandragem em português, claro. Claro que ele está infringindo a norma. E ele sabe disso e está saindo como um belo malandro. O problema do Brasil é que tem malandro demais para otário de menos. Em que pese a gente não saber se tem mesmo otário de menos, porque tem muito eleitor aí da esquerda ainda. Então, Brown, está tudo invertido. A corrupção do judiciário é enorme. Chega no STJ com força. Eu não vou falar da última instância, porque, enfim, a gente já não precisa falar disso. Mas está tudo tomado. Está tudo tomado. As instituições no Brasil, elas servem para proteger corrupto, marginal e traficante. E para perseguir cabeleireira sem nenhum tipo de antecedente criminal. E que não cometeu nenhum crime. Tá bom. Depredação de patrimônio público, um batom. Bota ela lá para lavar a estátua, pagar uma multa e em cestas básicas e acabou. Tá maluco, né? Prender a mulher por 14 anos, longe dos filhos meninos. Então tá tudo louco no Brasil, tudo louco. Alguém tem que tocar real. Isso não é mais um país. Isso não é um país. E vai ter, sim, sanção dos Estados Unidos, se Deus quiser, tem que ter, né? E das cortes internacionais de direitos humanos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos está em cima já. Tem que ir para cima. O que aconteceu no Brasil e continua acontecendo é coisa de ditadura, infelizmente. Diga, Fabi. Bom, eu que estou há bastante tempo trabalhando com o judiciário, eu posso afirmar para vocês que não há nada de novo. Tá? Sempre houve coisas esquisitas, a gente não pode dar detalhes porque a gente não está no Brasil normal, mas sempre houve. E não é difícil vocês pensarem quantas vezes vocês, cidadãos comuns, procuraram às vezes uma delegacia, procuraram até uma procuradoria, uma defensoria pública e enxergou como são as coisas de verdade para pessoas comuns. Esse favoritismo e protecionismo a pessoas poderosas, de colarinho branco, isso existe, é real, e no judiciário isso é latente. Então existe sim, existe coordenação, existe venda, existe muita coisa. Dá para falar de um caso que já foi transitado em julgado, que foi o Lalau. Para quem não se lembra, que ele construiu o Tribunal Trabalhista aqui em São Paulo. Né? Isso já ficou bem, fez um gigante, um elefante, né? E ele foi condenado por isso. Então, a gente sabe disso, a gente sempre soube disso. O Brasil tem problema nisso em todas as esferas, em todas as áreas, em todas as profissões. Acontece que o judiciário, isso acaba se agravando, porque vocês imaginam se médicos não tivessem aptos a exercer o seu trabalho dignamente e com a profissão, zelando pela profissão de verdade, se tivessem escopitados aí só por sistema de ideias. É a mesma coisa, a questão judicial, a nossa vida é colocada para o judiciário de forma indireta, mas ela não deixa de ser colocada.
Então, qualquer decisão do judiciário interfere tanto na nossa vida, naquelas lides, demandas, né, comuns de pessoas contra pessoas, ou nessas que acabam dando decisões que afetam a todos. Então, isso é preciso enxergar. Lei não se relativiza. Lei não é feita com aquele sorriso que o Barroso fez. Você sabe que tem a lei, você não está cumprindo, você é um criminoso, você está indo contrário à lei. Então, aquela plaquinha de não fumar foi muito emblemático e essa fala também foi. Então, é preciso voltar tudo. E esses escândalos aí que a gente está falando, eu penso que é um tempo de depuração, que venham todos à tona, todos, sem exceção, porque justamente eu espero que o Brasil seja símbolo de alguma coisa no mundo. Eu espero que seja de justiça e não de justiçamento. A gente tem hoje um judiciário que faz o justiçamento. Tem uma outra notícia aqui na nossa pauta, é a número 10, tá, Cláudio? Que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que é o seguinte: instituições financeiras promovem jantar em homenagem a Toffoli. Instituições do setor financeiro organizaram um jantar em homenagem ao ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. O evento reuniu representantes de importantes instituições financeiras do país. Volto aí com você, Consta. Será que está no mesmo pacote, por exemplo, disso que você mencionou, que é algo muito questionável mesmo, a relação de escritórios de advocacia de parentes de ministros com o Supremo Tribunal Federal? Também esse tipo de evento é inadequado, Consta? Está nesse pacote? Viagens, eventos patrocinados por empresas que são réis e têm que se defender no Supremo, é tudo conflito de interesse. Em uma palavra, Brown, promiscuidade. Promiscuidade. O Brasil é um país que tem o patrimonialismo, que tem o jeitinho, a camaradagem, é uma extensão da grande família. O saudoso embaixador José Oswaldo de Meira Pena escrevia bastante sobre isso, né? Uma república pressupõe o quê? Isonomia, igualdade perante as leis. O Roberto da Mata chamava atenção para essa diferença dos Estados Unidos com o Brasil, com uma tirada, né? Quando o sujeito é pego fazendo algo errado nos Estados Unidos, furando uma fila, a reação imediata é quem você pensa que é. Né? Ou seja, por que você está se colocando acima da regra, da norma? É o império da lei, não dos homens. No Brasil, se acontece alguma coisa, o cara fala, você sabe com quem está falando? Que é a carteirada. É o red carpet, né? O carpete vermelho para as celebridades e autoridades. Então está tudo errado. Está tudo errado. Ou a gente quer uma república, ou a gente vai virar várzea. E várzea é a tribo mais forte que manda. É o império dos homens, não das leis. O Brasil é isso. Tem uma turma forte, os donos do poder. Eles têm a caneta na mão, eles fazem o que eles querem. E o grau de promiscuidade é escancarado. Escancarado. É o padrinho dando habeas corpus com o padre de casamento, é o advogado da quadrilha votando sem ser suspeito no escândalo da própria quadrilha. É um negócio assim, não tem nenhum critério minimamente republicano. Lembrando aqui o que tinha lá, a questão do César, né? A mulher do César não basta ser, tem que parecer. Então, eles não têm nem esse pudor de fingir que há uma certa liturgia do cargo, um respeito. Não, eles acham graça, eles debocham. O negócio infelizmente virou escárnio total. Ô, Fabio, eu lembro de ter ouvido algumas vezes, não vou saber precisar a fonte, mas você que é advogada já deve ter ouvido muito isso também, que a vida de um juiz é feita de sacrifícios. Uma pessoa, quando ela entra na magistratura, ela tem que fazer alguns sacrifícios pessoais, ela tem que deixar de frequentar alguns lugares, deixar de falar algumas coisas, não pode ter perfil em rede social, por exemplo, algo inimaginável, opinar sobre tudo. O que a gente vê aqui no Brasil é que os juízes não têm a menor preocupação. O sacrifício parece a última coisa que fazem. Participam de jantares como esse, o ministro vai ser homenageado por banqueiros, recebe um jantar com toda a pompa e circunstância. Parece que esses sacrifícios para os juízes brasileiros não existem, né, Fabi?
Perfeito ponto, Brown, é isso mesmo, né? Nós aprendemos isso primeiro com os nossos pais, né? São valores que você carrega para a vida inteira, mas a faculdade de Direito, ela acaba enfatizando se for uma boa faculdade ou se você estiver ligado no que realmente importa, né? Porque você precisa ter essa separação, como eu falei, o judiciário tem uma importância tão grande porque você está lidando com a vida das pessoas indiretamente. Vou elucidar, eu vi, infelizmente, na minha carreira, pessoas se suicidarem, no plural, tá? Nesse fórum que eu comentei aí do Lalau. Por quê? Porque às vezes era uma audiência trabalhista, tinha dado uma sentença ali e empresários, infelizmente, no desespero, né, faziam o que não deviam. Então, para vocês entenderem a responsabilidade, a gente está falando de primeira instância e de vara de trabalho. Eu nem estou falando dessas outras que têm, às vezes, uma pressão um pouco maior, vara criminal, civil, não, estou falando de trabalho. A pessoa vê diante de si uma derrota, financeira principalmente, e acabou ocorrendo isso. Então, os juízes, ele tem o dever de ser um cara correto, uma mulher correta, imparcial e zelar pelas leis. Sem eles, não tem nem chance. Assim como eu estendo isso para o Ministério Público, que é quem zela por tudo isso. Quanto mais independência tiver o Ministério Público, quanto mais independência tiver a magistratura, mas para a liberdade e não para a libertinagem, melhor será a sociedade. Então, quando nós assistimos esses jantares, essa promiscuidade, eu também concordo com essa palavra, né, essa debandada para que eles tudo pode acontecer e para nós a gente só fica olhando e vendo que está tudo errado, isso tem que parar no Brasil. E para isso nós temos mecanismos. Vou insistir, é a lei de abuso de autoridade. Ela não serve somente para policiais, ela serve para punir a magistratura, os juízes. Ações precisam serem feitas. Eu sei, é difícil, mas é uma das saídas, existem outras, né? Então, se nós tivermos uma corregedoria, né, por exemplo, como tem a magistratura, mas só pune, infelizmente, um espectro político e não quem está fazendo barbaridades em nome do judiciário, a gente vai continuar sem justiça, tá? Então, são detalhes, mas são detalhes que a gente precisa lembrar que o diabo, ele mora nos detalhes. Fala, Serrão. Vamos lá. Já peço antecipadamente desculpa aos ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. Mas o mais poderoso ministro do Supremo Tribunal Federal, o mais influente, o principal articulador lá dentro, chama-se José Dias Toffoli. Ele é o único que entende ali das questões modernas, informática, é o único que entende de tecnologia ali dentro, é o único. É quem tem a maior articulação com o partido político que está no poder, esteve e está há muito tempo no Brasil, que é o Partido dos Trabalhadores. Foi advogado do PT. Ele, Toffoli, é um dos 3 representantes de uma estrutura do Estado brasileiro que ninguém olha, presta muita atenção para ela, mas ela faz um estrago gigante na vida dos brasileiros, que chama-se Advocacia Geral da União. Porque ela não é só uma defensora do governo, ela também tem o papel de funcionar como uma procuradoria para atacar quem interessa ao governo. Então ela também tem esse papel dentro dela, ela é advocacia e procuradoria. E ali no Supremo nós temos 3 que vieram dessa AGU: Gilmar Mendes, o Dias Toffoli e o ministro André Mendonça. Então essa estrutura é poderosa, tem influência ali. E ela gostaria de ir além da música do Fantástico. A AGU queria botar o 4º ali e, de repente, se derem chance para ela, ela bota, que seria mais o atual advogado-geral da União, Jorge Messias, pode acabar no Supremo Tribunal Federal. Mas Toffoli, é bom a gente lembrar, é poderosíssimo. Foi ele quem instaurou o tal inquérito do fim do mundo, batizado por Marco Aurélio de Mello, e designou Alexandre de Moraes para cuidar da bagaça. Então, Toffoli sabe operar ali dentro, opera muitas vezes nas sombras, e daí a gente entende por que ele agora é tão incensado por todos os poderosos de plantão, pelos grandes poderosos do Brasil, pelos banqueiros.
Freud explica. Então não tem. O Brasil não é para amador, é para mamador. Então a coisa aqui é muito séria. A gente precisa entender como funciona de verdade esse sistema de poder. E hoje não dá. Ou a gente muda esse modelo de Estado brasileiro, ou isso aqui vai ser esse lugar bárbaro, de barbárie, para poder sobreviver aqui. Aqui não há mais condição de sobrevivência para quem seja honesto, bem-intencionado e queira falar a verdade em relação ao setor público. A gente aqui no Brasil corre ameaça permanente sobre tudo que a gente fala, sobre tudo que a gente faz, sobre tudo que a gente age. A gente aqui tá sendo atacado, chamado de mané. A gente aqui, mas o povo brasileiro inteiro. Então é hora da gente restabelecer o reequilíbrio institucional, discutir a refundação desse país de verdade, ou até o que eu prefiro chamar de a fundação verdadeira dessa república, porque a República Brasileira até hoje ela não nasceu. Ela leva o nome de república, mas ela é uma esculhambação para o crime organizado, institucionalizado, deitar e rolar. Esse é o fato objetivo. O resto é o que a gente está sofrendo hoje. Mudando de assunto, olha só, mineradoras e governos assinaram um acordo de 170 bilhões de reais relacionado à tragédia de Mariana. O valor será destinado a reparações e compensações pelos danos causados pelo rompimento da barragem em 2015. Vou inverter a ordem, começar com você, Jorge Serrão, que nos diz, Serrão, desse acordo anunciado hoje. Olha, triste. Por quê? O que o governo fez hoje foi um espetáculo atrasado. Lula aproveitou o evento de hoje para jogar toda a vingança e ódio dele na Vale, porque Lula não se conforma de não ter conseguido emplacar Guido Mantega no Conselho de Administração da Vale, para presidir o conselho. Ele queria Mantega ali. Mantega, que está impedido de assumir qualquer cargo porque foi tornado pela má gestão dele em gestões passadas na Petrobras, no Conselho da Petrobras e no próprio Ministério da Fazenda. Está impedido, mas o PT não engole isso. Lula não engole isso. E hoje, na celebração desse acordo tardio, que não vai de maneira nenhuma, pode ser bilhões, centenas de bilhões aí, não vão reparar o desastre que foi causado. Porque o Brasil continua sendo o país que deixa tudo de errado acontecer, apesar da lei, não tem fiscalização, o poder público leva a sua graninha de corrupção e deixa a desgraça estourar. E depois que estoura, arruma dinheiro, aí pega esse dinheiro público, pega esse dinheiro do contribuinte, dá um jeito de extorquir a empresa para ela ressarcir aquilo que é uma responsabilidade do poder público. Então, Lula hoje apenas exerceu de novo o seu estilo vingativo, né, que pode ser até um efeito colateral depois da visita do velho Barreiro sobre o banquinho que o derrubou dentro do banheiro. Agora, Fabi, vendo essa assinatura, eu me lembrei de outra frase clássica do judiciário, lembrei de outra frase que também é uma máxima aí no meio de vocês, que é justiça que tarda, falha. Esse caso aí foi em 2015, né? O desastre foi em 2015, o acordo está sendo assinado agora 9 anos depois. Imagina quanto essas pessoas, essas famílias, esses trabalhadores, pescadores que vão receber também o dinheiro, não sofreram de lá para cá. 9 anos depois, um acordo também não é algo a se comemorar, né, Fabi? Jamais. E olha que interessante, daria para a gente enumerar inúmeras tragédias de grande porte no Brasil que acontece a mesmíssima coisa. Mesmíssima. E olha, tem do sul ao nordeste, existe decisões que acabam fazendo isso com a vida das pessoas. Então, para as pessoas comuns, e olha que aqui é um caso midiático, a justiça é essa. Ela é lenta, ela é ineficaz e geralmente ela não produz um resultado, né, de que vai ter uma punição devida para não continuar ocorrendo, tanto que existe a probabilidade disso acontecer novamente, né, em outras barragens por aí, porque o Brasil vive, né, nesse limite de deixar as coisas até o limite, como aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, uma ausência do Estado completa na proteção, na vida das pessoas, que essa é pertinente ao Estado. Isso aí os particulares têm pouco a fazer. E olha que lá no Sul eles deram exemplo de construir ponte, etc. Mas em relação
a isso especificamente, o Serrão trouxe um excelente ponto em relação ao que o Lula faz, o sentimento de vingança. Tudo é sempre armado. Até um suposto alívio para uma família que vê uma desgraça dessa como foi, ele vai sempre negociar e para baixo. Então, o brasileiro cai para baixo. E Lula cai para cima, mas cai para cima no sentido não de dignidade, né? No sentido de passar-se, né, a se manter no poder e manter aqueles que ele quer no poder. Então, é tudo que é feito pensado nisso. Nunca se preocupa com as pessoas de fato. Então, eu sinto muito pelas famílias aí que tiveram vidas tiradas, né, de familiares, casas devastadas, plantações, animais. Aquilo foi horrível. E a gente sabe que nenhuma quantia em dinheiro vai realmente pagar, mas poderia ao menos não ter demorado tanto. E ter sido um valor, inclusive, melhor também, né? Porque olha, a gente falou de 3 milhões, aí que estava na casa do desembargador. Então, pois é, né? De 3, de 5, 50 milhões ali. Né? Nessa hora aí as cifras são gigantes. Mas para ressarcir gente que realmente precisa, aí o dinheiro é pouco. E olha, para fechar, vou trazer aqui uma outra decisão de hoje do Judiciário, que está repercutindo muito, que é o seguinte. Olha só, tem até a arte aí, né, Cláudia? Pode colocar na tela. Notícia do Pleno News. Mãe poderá dar filho à adoção sem consultar o pai, decide STJ. Superior Tribunal de Justiça autorizou que uma mãe entregue seu filho para adoção, mesmo sem o consentimento do pai biológico. Rodrigo Constantino, que nos diz dessa, hein, Consta? Que o Brasil realmente só tomando um Dreyer, né? O negócio é impressionante, é uma paulada atrás da outra. É isto um país? Volto eu a perguntar, parafraseando o Primo Levi. É surreal isso. O filho não é feito pelos dois. Na hora de ir cobrar pensão, por exemplo, se o pai não pagar, ele vai preso, né? Agora, a mãe pode resolver colocar um filho para adoção, ele tendo um pai biológico, antes de ver se ele quer o filho, já que ela não quer, né? Isso é inacreditável. Isso é um negócio inacreditável. Eu não consigo absorver uma informação dessas. Então, é um feminismo muito capenga, muito esquisito. Né? Só quando interessa. A mulher é a toda poderosa. Ela decide interromper, porque é meu corpo, minhas regras, ignorando que é um corpo de um terceiro no ventre dela. Ela pode dar para adoção, o pai não tem nada a ver, parece que não contribuiu para o procedimento de produzir o bebê, mas depois, aí, se ela quiser ir atrás do cara, é um negócio bizarro, gente. Quando eu li essa notícia, eu falei, isso é bizarro. O que está acontecendo com esse país? É preciso parar, fechar para balanço e refundar, como disse o Serrão. Isso é inacreditável. Fabi Serrão, rapidinho, por favor, para a gente fechar. Vai lá, Fabi. Não, realmente não faz sentido, né? É isso mesmo. A lei, eu não consigo entender ainda como é que fizeram isso, esse malabarismo. Mas hoje a lei, ela não é taxativa, ela é interpretativa, né? Então, normas abertas acabam fazendo isso. Só que a gente precisa lembrar aqui que existe, né, até aquela convenção aí que o STF resolveu substituir nome de mãe, pai, não sei o quê. É por aí, gente. Família é família. Todos nós nascemos, né, de um homem e de uma mulher, não tem outro meio. Né? Não tem, biologicamente não existe. Então, é esse o principal ponto. Isso tem que ser tutelado, isso tem que ser protegido. Gente, todo mundo sabe que uma sociedade sadia é aquela que preserva as famílias, né? E as suas mudanças, não importa, tem famílias diferentes? Tem, mas sempre com esse conceito de, né, mais do que um tutor para um filho, por exemplo. E é filho, tá? Não essas bizarrices aí que ficam inventando. É mãe, pai e filho. Você, Serrão? A imbecilidade woke parece que contaminou completamente a cabeça de nossos magistrados, nossos advogados, membros do judiciário, do sistema judiciário como um todo. Esse tipo de decisão é estúpida. Ela claramente detona o papel fundamental da família. É mais uma decisão que, na verdade, está dizendo família não serve para nada. E esse é o discurso woke, a canalice woke que está imperando no mundo. Parece que o juristocrata tupiniquim pensa que filho de chocadeira existe. Não, ninguém é filho de chocadeira. Essa questão é inegociável. Tem pai e tem mãe, mas
O sistema nosso está jogando contra o pai, contra a mãe, contra a família, contra o Espírito Santo e contra tudo o que ele puder jogar para manter seus privilégios. Assustador.